o Alexandre está dizendo é, se continuar aparecendo informação sobre contratos como esse de 129 milhões de reais de propina entre a minha esposa e o Banco Master, vocês serão os próximos. Qual é a alegação? A alegação é, um auditor da Receita Federal acessou os dados de uma enteada do Gilmar Mendes. Ok, isso de fato aconteceu e foi confessado pelo próprio auditor. Com base nisso, o Alexandre determinou a operação da polícia contra o sujeito, esse cara, e mais 3 servidores da Polícia da Receita Federal, além de ordenar que a Receita investigue se houve algum vazamento de informações relacionadas aos ministros do Supremo e seus familiares. Só que essa versão começa a perder o sentido quando você vê, como disse aí o presidente da Unafisco, que o acesso ao servidor do perfil da enteada de Gilmar Mendes não ultrapassou a tela inicial. E os únicos documentos aos quais ele teve acesso eram de 2008, 18 anos atrás. Sei que parece um choque, mas 2008 foram 18 anos atrás. Isso significa que o auditor, que é o centro, que é a origem dessa confusão, não teve acesso aos dados mais recentes da enteada do Gilmar. E, portanto, não poderia ser a fonte dos vazamentos de informações recentes de parentes dos ministros do Supremo à imprensa. Quem pode, em sã consciência, crer que esse auditor queria vazar os dados da enteada do Gilmar Mendes, em vez de acessar todos os dados mais recentes, acessou tão somente um documento de 18 anos atrás. Documento esse, por sinal, que não foi vazado, nós não temos esse documento. Então, para todos os efeitos, não houve vazamento nenhum de informação por parte da Receita. Houve um acesso regular, mas para apurar os fatos a respeito desse acesso irregular, existe uma coisinha chamada, deveria existir, né? Vou brincar aqui fingindo que deveria existir um negócio chamado devido processo legal. E a pena para esse tipo de conduta, como explicou o Kleber Cabral, é a advertência do servidor público e não a medida restritiva à liberdade, no caso a tornozeleira. Quem também falou sobre essas inconsistências foi a Malu Gaspar. E o que ela disse tá, de novo, correto. O Alexandre diz que está investigando vazamento de dados, mas ele não explica qual dado vazou, foi o dado vazado. Aliás, para justificar essa operação, ele foi atrás de uma pessoa que comprovadamente não vazou dado algum. Volto a dizer, alguém teve acesso a esse documento 2008 da enteada do Gilmar? Não, então não vazou dado algum. Porque se vazou, eu também quero ver esses dados vazados. É óbvio, para qualquer um que tenha o QI superior à temperatura ambiente do Rio de Janeiro nessa semana, que o que o Alexandre precisava era de uma justificativa, ainda que mentirosa, como ele sempre faz, para fazer uma operação policial de coerção. Para dar um recado, não só à Receita Federal e a todos os seus servidores, mas a todos que vazam as informações sobre as putarias secretas do Alexandre de Moraes. O recado é, vocês estão vendo o que está acontecendo com esses auditores? Eu estou atrás de vocês. Isso serve para estancar os vazamentos. O que o Alexandre está dizendo é, se continuar aparecendo informação sobre contratos como esse de 129 milhões de reais de propina entre a minha esposa e o Banco Master, vocês serão os próximos. Por isso é que o presidente da Unafisco disse que é mais seguro investigar o PCC do que as altas autoridades do Brasil, e ele tem razão. E aí nós temos, mais uma vez, não adianta reclamar, nós temos mais uma vez um caso em que o Alexandre é o investigador, o juiz e a vítima. E tudo isso
para minha alegria, está onde? Num dos inquéritos em que eu habito no Supremo Tribunal Federal, o inquérito das fake news, onde o Alexandre, há muito tempo, faz o que quer e bem entende, de forma ainda por cima sigilosa e sem direito de recurso de ninguém. E eu digo o seguinte: pimenta no rabo dos outros é refresco. Agora tá todo mundo reclamando isso, né? Na Globo News estão falando que é um absurdo. No Globo é um absurdo. Tem um vídeo aqui no ponto da CNN onde os caras descobrem que o Alexandre está cagando e andando pro devido processo legal. Eu quero passar aqui porque os jornalistas parecem crianças descobrindo um mundo novo. Ontem eu mandei uma mensagem para alguns dos jornalistas da Globo News que eu passei aqui, falando assim: gente, vocês estão percebendo? Vocês sabem o meu caso, vocês me conhecem. Vocês estão fingindo que vocês não sabem que já tem jornalista sendo perseguido há 3 anos no Brasil? Não, realmente, seu caso é um absurdo. A gente diz que é um absurdo, inclusive no ar. Eu falo, mais ou menos. Mas olha esse tipo de postura. Eu não sei o que dizer. Veja esse tipo de postura na CNN. Raiz, né, eu já passo para você, que tem uma raiz dessa figura do Alexandre de Moraes, que é a vítima, que é o juiz, que é o investigador e que é parte inteira do processo, não precisa de mais nada. Então, eu perguntei, por exemplo, ao presidente da Unafisco se eles iam recorrer, o que eles iam fazer. Aí ele falou para mim assim: recorrer a quem? O que a gente faz? Nós não temos acesso ao processo. Os caras estão andando de tornozeleira sem nunca ter respondido nenhum processo, nada. A gente não tem o que fazer. É mesmo? Ora, parece que temos uma Sherlock Holmes na Unafisco e na CNN. Temos uma Sherlock Holmes. Uma coisa de maluco. Uma pessoa chegar em 2026 e fazer um comentário desse. Ora, sim, temos um juiz que é vítima, investigador e juiz. Desde 2018, 19, desde fevereiro de 2019. Aí vem o Estadão e publica uma reportagem dizendo: Moraes cria teoria da conspiração para desviar o foco de que o STF tem explicações a dar sobre o Master. O que eu acho engraçado é que vocês não falaram nada quando o Alexandre de Moraes também criou outra teoria da conspiração, a do tal do gabinete do ódio, das fake news. Para o quê? Qual foi o objetivo? Desviar o foco das reportagens da Lava Jato que mostravam investigações sobre os ministros. E ninguém reclamou no Estadão. Por quê? Porque servia o objetivo gostoso de calar a boca do Bolsonaro, tirar o Bolsonaro e botar ele na prisão. Quem estava sendo calado era o Paulo Figueiredo, era o Alan dos Santos, era o Rodrigo Constantino, era o Guilherme Fiuza, era o Monarque. Aí o inquérito das fake news não era para o Estadão, para o Álvaro Gribel. Não me lembro, Álvaro Gribel, um recado aqui para você, me corrija, se você publicou algo sobre a cortina de fumaça que foi a criação do inquérito das fake news para esconder os escândalos de corrupção, inclusive envolvendo o Toffoli, com a reportagem lá do amigo do meu pai, da revista Cruzoé, que foi censurada. Se você publicou alguma coisa a respeito dessa cortina de fumaça na época, por favor, me mande, eu passo aqui no programa. Porque o que eu me lembro do seu jornal era dizer que o inquérito das fake news, inclusive disse isso num editorial 2 semanas atrás, que o inquérito das fake news era uma ferramenta para a defesa da democracia. Não, naquele momento havia uma. E aí não tem problema. Aí vocês acham que o juiz vai virar vítima, promotor, investigador e depois vai abrir mão desse direito. E aí agora
que o Butico é dos amiguinhos de vocês, tudo virou tudo absurdo. Agora é uma teoria da conspiração para desviar o foco do STF. Na reportagem do Estadão, vou ler um texto aqui para vocês, um trecho. O Álvaro Gribel escreve assim, eu não sei quem é Álvaro Gribel, eu pretendo continuar sem saber, não me digam no chat. Se eu puder morrer sem saber quem é Álvaro Gribel, eu vou ficar extremamente feliz. Ele diz o seguinte: é preciso manter o foco, os bons trabalhos... Olha, veja isso, aliás, não preciso, bem separado aqui pela produção. Eles dizem o seguinte, o Álvaro Gribel diz, é preciso manter o foco, os bons trabalhos prestados por Moraes para frear o golpismo bolsonarista em nada tem a ver com supostos malfeitos praticados por integrantes da corte. Eu vou repetir. Os bons trabalhos prestados por Moraes para frear o golpismo bolsonarista. Esse é o mesmo cara que escreve uma reportagem dizendo Moraes cria a teoria da conspiração para desviar o foco de que o STF tem explicações a dar sobre o Master. Vocês procurem no Google o que significa dissonância cognitiva. Porque ele escreve, ele continua, se houve delitos, eles também terão de ser investigados. E com a ajuda do trabalho destemido da imprensa, que tem o seu sigilo da fonte resguardado pelo artigo 5º da Constituição, o mesmo que determina que todos são iguais perante a lei, inclusive os nossos outros magistrados da Suprema Corte. Nenhuma palavra sobre eu tendo as minhas fontes nas Forças Armadas tendo sido interrogadas em todo momento pelo Supremo Tribunal Federal para tentar descobrir quem me passava informação. Por quê? Porque enquanto não chegava neles, no establishment, no sistema, valia tudo. Podia ter inquérito, podia mandar prender sem processo, podia colocar tornozeleira eletrônica. Mas agora que chegou neles, a história é outra.